Nesta edição do Jornal do Engenheiro, a terceira reportagem da série sobre o perfil ocupacional dos profissionais de engenharia do estado de São Paulo, que mostra a situação salarial da categoria. Também uma entrevista com Allen Abert, que vai falar sobre o projeto Brasil 2022, o país que queremos. E agora assista a sessão no ponto. Capital estrangeiro na saúde. É uma preocupação muito grande nossa, da nossa CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária. Nós entendemos que a preocupação de trazer um capital estrangeiro para atuar na questão da saúde no país é extremamente preocupante para nós todos brasileiros e cidadãos. Então a CNTU deve acompanhar isso e entrar também com uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, questionando essa entrada do capital estrangeiro e fazendo entender ao parlamento, ao executivo, a nossa preocupação em que esta entrada de capital estrangeiro pode trazer uma preocupação muito grande a todos nós brasileiros. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e nesta edição vamos falar sobre um projeto, algo que pensa o futuro, mas que começa aqui no presente. Eu falo do projeto Brasil 2022, o país que queremos, uma iniciativa da CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores com Formação Universitária. E para falar sobre esse grandioso intento, tenho aqui ao meu lado o diretor de articulação nacional da CNTU, Allen Abert. É um prazer recebê-lo aqui. Igualmente, mais uma vez estar aqui com vocês. Allen, primeiramente, conceituaremos o que é esse projeto que envolve todas as nossas federações, né? Sem dúvida. A CNTU lançou no final de 2012 esse projeto Brasil 2022, porque nós vamos ter duas grandes datas a comemorar nos próximos 7 anos. Primeiro é o bicentenário da nossa independência e segundo é a Semana de Arte Moderna, são os modernistas, quer dizer, 100 anos que nós vamos então comemorar de maneira muito diferente, porque nós estamos nos preparando, modernistas do século XXI, para que a gente possa deixar o país nos próximos anos pronto para um novo salto de desenvolvimento. A nossa independência, ela tem que ser completada com a questão da educação, do conhecimento e da cultura. Durante esses 200 anos, 150 anos foram muito difíceis, não é? Quer dizer, com muito atraso. E nos últimos 50, 60 anos, nós, então, empreendemos uma industrialização, uma modernização, a constituição, então, de um Brasil moderno. E hoje, dentre as 193 nações que tem na ONU, nós somos a 6ª economia. Isso não é pouco. Então, o Brasil é um país desenvolvido, mas também é um país subdesenvolvido. Ele tem o seu tendão de Aquiles, que é a área social, que exatamente o Brasil 2022 quer tratar. Transformar esse país numa sociedade do conhecimento significa ter a educação como uma questão central e irradiadora, porque nós precisamos de um desenvolvimento muito mais intenso, em que o conhecimento esteja no coração da produção, no coração dos serviços públicos. O Brasil é a 5ª população do mundo. Nós somos mais de 200 milhões de brasileirinhos e brasileirinhas. Portanto, hoje os direitos estão muito mais horizontalizados. Nós tivemos um marco importantíssimo, que foi a Constituição de 88, que faz 26 anos, então, que dotou o país de um novo pacto social, dotou o país de um novo desafio, como vencer a desigualdade, como vencer
a pobreza, a miséria e crescermos e sermos a terceira nação do mundo. Então, isso é um desafio da nossa geração muito grande. Seguindo a sua simbologia do 2022, a simbologia do nosso projeto, o que as federações que fazem parte da CNTU vão fazer durante esses 7 anos aí que nos aguardam para chegarmos a 2022? Quais serão os trabalhos? E quem mais, além das nossas federações, que são os nutricionistas, os médicos, os farmacêuticos, os odontologistas, os economistas e os engenheiros, além destas categorias, quem mais está junto da CNTU para alcançar esse objetivo? Nós dividimos em 3 grandes diretrizes. A primeira diretriz é a criação de seminários, eventos, campanhas, concursos nas escolas, exposições, publicações, livros, não é, que possam, então, disseminar aquilo que a gente tem de melhor e fomentar um laço social, unir o país, não é, através disso, em torno desse nosso objetivo central. A segunda diretriz é a formação da Rede Brasil 2022. A Rede Brasil 2022 é a união das instituições, das entidades, das empresas que estarão envolvidas nesse projeto, cada uma com a sua cultura, cada uma com os seus públicos, não é? Obviamente tendo como uma questão central a promoção da educação, do conhecimento e da cultura. Então, com um conjunto de mídias, nós queremos unificar e disseminar, através da Rede Brasil 2022, todas as iniciativas, os eventos que esses parceiros estarão envolvidos. A terceira diretriz é a constituição da Constituinte do Saber, como nós chamamos, que está no bojo da realização da Conferência Nacional do Brasil 2022, em simbolicamente 222 cidades. Depois vai para estadual, depois vai para nacional. O Brasil já detém uma experiência muito grande de 12, 13 anos de conferências da saúde, das cidades, do idoso, enfim, da educação, da Amazônia. Então, nós amealhamos um conjunto de políticas públicas com a participação de mais de 6 mil brasileiros nesses 3 níveis, e nós, então, queremos, com a Constituinte do Saber, poder unificar as políticas públicas nesses próximos anos, que a gente possa, então, conquistá-las, empurrar o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, para que a gente possa, então, dar um salto necessário no nosso desenvolvimento com inclusão social. Nós vamos ter uma crescente adesão, envolvimento, com muita criatividade de todos os segmentos que tenham interesse em poder abrir novas fronteiras. E a CNTU e as nossas federações e os nossos 100 sindicatos estão envolvidos nessa questão, porque, afinal de contas, por exemplo, a medicina nasce no Brasil há 200 anos. Não é? As primeiras escolas de direito, as primeiras escolas de medicina, da farmácia, elas vêm com a nossa independência. Não é? A engenharia da mesma forma. Então, nós queremos discutir esse processo das profissões nesses 200 anos e, principalmente, trabalhar o como serão essas profissões no futuro. No próximo bloco, você assiste a segunda parte da entrevista com o diretor de articulação nacional da CNTU, Allen Abert. E o tema continua o mesmo: Projeto Brasil 2022, o país que queremos.
Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Quem quer conhecer e se engajar, chegar e anunciar para a CNTU, quero estar junto do projeto, quero compartilhar as ideias, quero agregar novas ideias, entra no cntu.org.br e o que mais? A CNTU é uma animadora cultural, ela é uma estimuladora, ela vai trabalhar indo buscar metas muito importantes. Então, obviamente, o nosso site que você divulgou, cntu.org.br, está permanentemente linkado com essa campanha. Mas nós queremos centenas de outras iniciativas, não é, pelo Brasil afora, para que a gente possa medir e ir transformando essa grande nação num país poderoso, em que ele possa ter as condições pacificamente, como é a vocação brasileira. Aliás, o Brasil é o país reconhecidamente em todo o mundo como o mais pacífico, não é? Inclusive, isso está inserido na nossa Constituição, não é? Só tem 3 países que têm isso no mundo, o Brasil, a Alemanha e o Japão. A Alemanha e o Japão, em função das derrotas da guerra, eles tiveram que, então, empreender um outro caminho, pacífico. Mas o Brasil, há 150 anos, nós não temos nenhum problema com as nossas 10 fronteiras. Então, o Brasil, quando se senta para discutir algo na área do meio ambiente, como foi a Rio+20, todos reconhecem o Brasil como um país articulador da paz e do progresso. Então, isso é um legado do Barão do Rio Branco, de toda a cultura de relacionamento internacional, muito importante. Quer dizer, digo isso porque o nosso país, ele precisa se unir através da cultura. A cultura serve para quê? Serve para unir um povo e o promovê-lo. É isso. Então, na medida que só 8% dos brasileiros vão a cinema, vão às salas de cinema, isso é um problema. 92% não vão às salas de cinema. Isso é um problema. Nós temos 71 milhões de brasileiros que estudam. É a terceira população mundial em relação à nossa população. Quer dizer, a China tem 25%, os Estados Unidos têm, a China tem 30% da sua população estudando, os Estados Unidos têm 25% e o Brasil tem 37% da sua população estudando, não é? Obviamente, em todas as fases. Universitários, são 7 milhões de universitários. Claro que nós estamos numa caminhada, não é? Que eu acho que nós venceremos essa batalha da educação pela questão da qualidade, não é? Introduzir um conjunto, não é? O diagnóstico está feito a nível nacional, hoje o Brasil detém uma clareza daquilo que tem que ser feito e eu tenho certeza que nós alcançaremos esse objetivo. Por quê? Porque é disso que depende o sucesso das próximas gerações. Quer dizer, o Brasil, ele, com toda essa vocação de energia, de água, não é? Apesar que nós estamos numa crise de energia, numa crise de água, mas tudo isso também é positivo, porque nós estamos incorporando uma cultura contra o desperdício, que é muito necessária, e nós vamos sair melhores dessas 2 crises, melhores do que nós entramos, eu não tenho dúvida. Mas eu chamo a atenção de que essa questão da educação continuada, ela é uma questão nova no país.
A educação continuada é a educação que a gente faz depois de formado, dos 23, 24 anos até os 70, 75 anos. São 50 anos de educação permanente. E o Brasil ainda é muito jovem em relação a esse grande desafio. O nosso trabalhador na indústria tem 9 anos de escolaridade. Nós precisamos, em 2022, que seja de 12 anos. Portanto, nós precisamos aumentar meio ano de escolaridade por ano. Isso é um desafio. A nossa renda per capita é por volta de $11 mil por ano. Nós precisamos crescê-la. Ou seja, por quê? Porque o grande desafio do Brasil é a desigualdade. É a falta de oportunidades. Porque o engenheiro e as nossas profissões sabem muito bem disso. Bom investimento é aquele que cria emprego. O que é um bom investimento? Aquele que cria emprego. Portanto, diminuir a informalidade do país. Isso é um objetivo. Não é? Eu não estou falando de toda a outra coluna vertebral no campo econômico, não é? Em relação aos juros, a dívida, ao câmbio, que nós precisamos batalhar. Mas eu quero ressaltar a necessidade de, em toda empresa, todo serviço público, toda área de serviços ou industriais, agrícolas, nós temos que ter um programa de formação continuada. Isso está na nossa Constituição, isso nós precisamos transformar num programa permanente, regulado, não é? Em que a gente tenha o cartão da educação continuada. O cartão da educação continuada simbolicamente, eu estou comentando, para mostrar como cada brasileiro tem que cuidar da sua educação continuada. Aprender línguas, artes, se especializar, mudar de profissão, ou seja, esse vasto universo interno e externo que cada ser humano tem. Então, nós precisamos diminuir a diferença salarial entre negro e branco, entre mulher e homem, não é? O Brasil é um país extraordinário na união de povos vindos de outros países, né? No acolhimento de mais de 90 povos de outros países. Então, nós construímos essa brasilidade, não é? Branco, índio, negro e mais 90 povos, constituindo hoje uma nação muito especial no mundo. Nós não podemos, o Brasil ter a maior biodiversidade do planeta, com a Amazônia, que é 60% do nosso território, nenhum outro país tem isso. Então, mais ciência e tecnologia na Amazônia é fundamental, não é? Nós acelerarmos a nossa produção científica, tecnológica, é fundamental em todas as áreas, porque somente com ciência, tecnologia e inovação nós nos transformaremos numa potência. Além, a CNTU, desde o seu nascedouro, elencou aí, como você bem frisou, a educação como aí um instrumento de melhora do nosso país. E nós temos uma campanha chamada Brasil Inteligente, que eu queria que você fosse linkar como é que essa campanha, já constituída, que é um sucesso, ela ajuda o projeto Brasil 2022. Eu queria pedir para a nossa técnica colocar uma publicação Brasil Inteligente, aí no vídeo, na qual a capa foi o projeto Brasil 2022. Ou seja, as duas campanhas aí estão em uníssono para o nosso objetivo de, em 2022, nós temos uma constituinte do saber e diretrizes claras a respeito de como o Brasil pode progredir. Queria que você falasse um pouquinho do Brasil Inteligente. Você foi muito feliz nessa questão, porque as 8 campanhas que a gente desenvolve no Brasil Inteligente, por exemplo, na área da saúde bucal, o Brasil precisa de 7 milhões de próteses, 4 milhões de dentaduras
completas e de 3 parciais, não é? Então, nós estamos avançando. O ano passado, nós já alcançamos o número de 700 mil próteses e nós queremos zerar isso em 2022. Então, os dentistas, os odontólogos, não é? Eles estão trabalhando em torno disso. Falta técnico protético. Então, se desenvolve um programa público de formação de técnicos protéticos para fazer as próteses. Quando a gente pensa na campanha da banda larga para todos, de internet para todos, então nós temos um compromisso do governo federal, não é, de nos próximos 4 anos estender a banda larga para 90% da população do Brasil. Isso é um enorme desafio, uma enorme conquista, porque hoje a questão da banda larga é uma questão de cidadania. É que nem energia, água, quer dizer, se o sujeito não está linkado, ele está fora. Então, isso não é barato, não é? Não é uma coisa trivial, mas nós temos o compromisso do governo federal em relação a isso. Então, eu dei 2 exemplos da campanha do Brasil Inteligente, quero dar um terceiro, a questão da alimentação saudável contra o uso abusivo do agrotóxico. Então, essa é uma campanha em marcha, sensacional, não é? No sentido de aumentar a oferta e o consumo da alimentação orgânica nas escolas de todo o Brasil, na merenda escolar, não é? Então, são exemplos, não é? Nas cidades, a questão da mobilidade, a gente só vai ter condições de ter mais mobilidade nas cidades se a gente investir em inteligência, né, em todos os aspectos. Então, essa campanha Brasil Inteligente, ela está no coração do projeto Brasil 2022. Ou seja, a agenda é totalmente pró-Brasil 2022. Exatamente. Allen, o nosso tempo felizmente se esgotou, mas eu quero convidar a todos aqueles que querem conhecer mais o projeto Brasil 2022, querem conhecer mais o que faz a CNTU, acesse aí o site da instituição e o Allen aí acaba sendo, por força do cargo, articulador nacional, mas também por força do seu entusiasmo, um dos embaixadores aí destas campanhas. Eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais, já agradecendo a sua sempre prestatividade aí para com o Jornal do Engenheiro. Eu que quero agradecer e dizer que essa campanha do Brasil 2022, como eu comentei, adote essa ideia, é um grande mutirão cívico, é um grande mutirão vibrante, porque o Brasil entusiasma a todos nós. E nós temos condições acima das divergências, acima das querelas eleitorais, de criar uma grande engenharia do laço social para unir esse país e a gente alcançar um patamar superior que todos nós merecemos. Muito obrigado. Obrigado, Allen. Esta entrevista fica por aqui, mas o Jornal do Engenheiro continua. Eu quero agradecer toda a equipe técnica e de produção. Um forte abraço e até breve. Na segunda reportagem da série sobre o perfil ocupacional dos engenheiros, vamos falar sobre a situação salarial da categoria paulista. Mas para isso é preciso voltar um pouquinho no tempo. Entre 1995 e 2005, o salário médio real dos engenheiros sofreu um declínio de 8%. Os anos 2000 começaram difíceis após a década anterior ser marcada pela ideia fixa de Estado mínimo e parcos investimentos por parte do Tesouro Nacional. O pessoal formado metade da década de 90 desistia da carreira de engenharia e trabalhava em outras formas, né? Tinha outras formas de inserção, financeiro, montar um negócio próprio, enfim, era um período de recessão. Mas em 2013, segundo o estudo do DIEESE, a história foi diferente.
O aumento real acumulado no salário foi de 17%, sendo que os maiores acréscimos reais ocorreram em 2009 e 2011, com 3% de crescimento em cada ano. Esse aumento fez com que o salário médio dos engenheiros em 2013 atingisse R$ 9.000, superior aos R$ 7.700 registrados em 2003. O estudo Perfil Ocupacional dos Profissionais de Engenharia do Estado de São Paulo, realizado pelo DIEESE, também mostrou qual área da engenharia é a melhor remunerada. Olha, a engenharia civil teve um aumento importante e uso de computação e mecatrônico. Embora ele seja, eu falo da civil porque a civil é mais importante a área da engenharia, né? Assim, ela representa 1/3 dos engenheiros. E ela teve uma expansão salarial, então isso responde muito pelo aumento da média. Os engenheiros da computação, geólogos e geofísicos que estão também na categoria, tiveram uma expansão salarial, mas eles são pequenos, eles são pequeno número de engenheiros dessa especialidade. Então não tem tanto impacto na média, mas também houve crescimentos substantivos nesses rendimentos, mecatrônicos especialmente. Todos os anos, as campanhas salariais dos engenheiros são precedidas por seminários na sede do sindicato da categoria. Nestes encontros, empregadores e empregados se atualizam em relação à conjuntura econômica e política antes de efetivamente sentarem à mesa. Olha, eu acho que deve ser o 15º que nós estamos fazendo seminário de campanhas salariais. Esse seminário, ele abre as campanhas salariais. A importância é da abertura, onde nós trazemos cientistas econômicos, políticos, sindicais, que possam dar para a gente um norte, dizendo também às empresas, com essa relação com as empresas, dizendo o seguinte: como é que será esse ano, de que forma que se comportará a economia brasileira e a área sindical, de que forma que nós estamos enxergando isso, de que forma que nós podemos contribuir para que o engenheiro seja melhor representado, o engenheiro seja melhor atendido e nós temos condição de abrir um campo de trabalho para o profissional. Quando nós abrimos essa discussão, nós mostramos amplamente que é possível ir por essas áreas, que é possível acompanhar o desenvolvimento, o crescimento do país através de uma discussão séria, madura e que a gente tenha condição de propor e interferir positivamente nessas questões nacionais. 2014 foi o ano que a gente obteve maiores ganhos reais. A gente teve um histórico aí de 2012, 2013, em que já tivemos tendo ganho reais a partir desses anos. Mas 2014 hoje a gente teve em torno de 1 a 3,4 de ganhos reais. E esperamos que esse número cresça cada vez mais, né? A gente espera realmente que consiga contemplar os engenheiros com maiores salários, melhores condições de trabalho, enfim. Na próxima reportagem desta série, vamos falar sobre as mulheres na engenharia. Acesse o portal do CESP e tenha acesso ao perfil ocupacional dos profissionais de engenharia do Estado de São Paulo.